A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, lá no versículo 26, que a palavra de Deus ela fala assim: Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a nossa morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Irmãos, a história de José é uma história muito bonita. É uma história que já virou, assim, sabe, para alguns cineastas, vários filmes. Né? Tem filmes aí antigos que relatam bem a história de José. E nós, dentro da televisão aqui nacional, tem um canal aí de televisão que também fez uma novela muito bem produzida, contando a história de José. Então, é uma história maravilhosa, né? Um rapaz que sofreu muito, mas que traz muitas lições para nós, né? Então, José era filho de Jacó, com a mulher que ele amava, que era Raquel. Jacó tinha outras esposas, né? Tinham escravas também que faziam o papel de esposa e tiveram filhos com ele. Teve a Leia, que era a irmã mais velha de Raquel, né? Ele teve também filhos, foi a primeira que ele casou. Mas a mulher que ele amava mesmo era Raquel. E dessa união com Raquel foram 2 filhos. Teve José e depois teve Benjamim, né? Então, dos irmãos ali, o penúltimo filho ali de todos os irmãos era José. Depois o último era Benjamim. Então os irmãos, por muita inveja, porque Deus dava revelação para José. José era muito amado pelo pai, já tinha essa inveja diante dos irmãos com relação a José, que era o irmão caçula. José pega e conta os sonhos que Deus tinha dado para ele, e dali começa a gerar toda uma rivalidade muito maior do que já existia. Então foi um motivo assim, foi só como se diz assim, um pontinho que precisava para que eles chegassem a fazer as barbaridades que eles fizeram. Então o intuito no início de um dos irmãos era matar, depois o outro irmão achou melhor vender, né? E tiraram a túnica de José, mataram um animal, sujaram com o sangue desse animal, falaram que José tinha sido devorado por esse animal selvagem. O pai acreditou, enfim, toda uma mentira, né? Que uma hora pode durar aí um tempo, durar uns anos, mas a mentira uma hora cai por terra, né? Porque a verdade sempre prevalece. E José é lançado nessa cidade do Egito, com uma cultura diferente. O povo de lá era politeístas, né? Eles adoravam vários deuses. E José era monoteísta, que nós somos cristãos, nós somos monoteístas, nós amamos apenas um Deus. O nosso Deus se resume numa trindade, é Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá? Então, é esse Deus maravilhoso que nós amamos e que nós servimos. Então, José fica um tempo todo lá, e durante esse período em que ele está numa cidade estranha, num lugar esquisito, ele, né, uma cultura totalmente diferente, ele era um escravo. Então foi maltratado, passou privações, né? Foi acusado de estupro pela esposa de Potifar, que era um dos servos lá de Faraó. Era um homem que tinha uma posição dentro do palácio, né? E foi um rapaz muito perseguido, muito humilhado. E o que Deus está pedindo para falar através da palavra de José? Que muitas vezes você está também dentro de um Egito. Você está num lugar onde você não gosta, com uma cultura totalmente diferente da sua, né? Num lugar onde você foi massacrado, num lugar onde você está sendo humilhado, lugar que você foi traído, que você foi roubado, né? Que você foi extremamente humilhado, esquecido. Então você está aí num lugar que você não gostaria de estar. Mas o que Deus nos ensina e o que Deus me ensinou no início da minha conversão? Eu também vivo numa cidade onde eu fui muito humilhada. Eu fui humilhada diretamente, já mexeram com a minha família também foi humilhada, já fizeram barbáries com a minha família, eu fui humilhada diretamente. Então, chegou um momento que eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar nesse lugar. E Deus chegou para mim e falou assim, você vai aprender a amar este lugar, porque você não pode transferir para o lugar que você vive o que algumas pessoas más fazem, porque a gente transfere, né, tudo aquilo que a pessoa faz para nós de ruim,
o lugar onde nós estamos vivendo, que aquela pessoa também vive no mesmo lugar, se torna um lugar insuportável para nós. Porque a cidade tem coisas para te oferecer. Ele falou, e o cenário que eu preciso é aqui. Então você vai aprender a ficar neste lugar. E no início da minha conversão, isso foi bem no início, cheguei a colocar placa na minha casa, queria vender, queria ir embora. Nada eu conseguia negociar. Porque o que Deus tinha para mim era aqui. São coisas grandes aqui. Então eu comecei a evangelizar neste lugar, né? Porque Deus começa a caminhar, gente. Você está passando por um processo de privação, você passa um processo de muita humilhação. Depois Deus começa a abrir caminhos para que você venha ser exaltado e conhecido. Então você precisa ter paciência, que foi o que Deus fez lá atrás com José, Deus também começou a fazer na minha vida. Então eu comecei a evangelizar, comecei a passar por algumas igrejas, fui humilhada, fui expulsa, né? Fui espizinhada. Eu já contei vários testemunhos para vocês nos vídeos. E a minha intenção muitas vezes era ir embora. Eu falava, Senhor, aqui não tem lugar para mim, aqui não tem espaço para mim. Deus falava, tem sim, tem pessoas sofrendo. Vou colocar no teu caminho, você vai evangelizar. Você vai profetizar, porque você é profeta nessa terra. Eu te levantei para isso, para essa nova geração. Você é mãe de uma grande multidão. Então você vai caminhar, você vai fazer as coisas. E eu fui obedecendo ao Senhor. Passei por muitas dificuldades, fui muito discriminada, né? Não tinha credibilidade em muitos lugares que eu fui, mas eu permaneci em Cristo, porque é Jesus que me justifica. Então eu fui crescendo e as pessoas foram me conhecendo e aprendendo a me respeitar. Porque quando começavam a tocar na minha vida, Deus começava a fazer justiça. Então a gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa história, porque você vai se precipitar querendo sair do cenário que Deus tem, que é o cenário da exaltação, que foi o que José passou naquele lugar. José poderia muito bem ter fugido de lá, como muitos escravos devem ter tentado fugir. Ele poderia também tentar fugir de lá. Mas ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma comunicação com o Senhor. Ele tanto tinha que ele tinha os sonhos. Então José conversava com Deus o tempo todo. José, ele orava, ele tinha uma conexão com Cristo. E Deus falava com ele através dos sonhos, né? Tanto que ele vai lá decifrar os sonhos para Faraó, porque Faraó não sabia decifrar e aquilo estava incomodando ele, já era toda uma estratégia de Deus. Então a terra que você está achando que é horrorosa, né? Que você está no fim do mundo, que você não aguenta mais, você tem que aprender a amar o lugar onde você está. Porque tudo com Deus é movido através do amor. O amor, ele é libertador. Quando eu passei a amar o lugar onde eu vivo, as coisas começaram a fluir na minha vida. Quando eu estava com meu coração fechado, quando eu estava com meu coração trancado, com mágoas, com rancores, de tudo que te haviam feito, eu não conseguia caminhar neste lugar. Então Deus chegou para mim e falou assim, você vai amar este lugar, vou colocar pessoas boas que vão precisar de você neste lugar, vou fazer você conhecida e respeitada neste lugar, mas você precisa fazer o que eu estou te mandando. Então, dentro da humildade, na obediência de Cristo, eu fui caminhando. É lógico que tem muita gente que não gosta de mim. Tem muita gente que me viu crescer em Cristo, que nunca imaginou que fosse crescer. Que eu contei até um testemunho para vocês há um tempo atrás, que teve uma mulher que chegou para mim e falou assim, nossa, quem diria que aquela ovelhinha fosse virar uma pastora? Porque ela estava muito mais anos do que eu no evangelho, entendeu? E ela nunca passou de uma célula, onde ela fazia dessa célula um reduto de fofoca. Então ela hoje é uma desviada. Na verdade, ela nunca teve na presença de Cristo, né? Então você vai encontrar pedras de tropeço nesse sentido também, no lugar onde você está. Você vai viver situações assim. Mas você tem que levantar a tua cabeça e entender que você está na luz. E que você é bênção onde você for. Que as trevas têm que sair. Quando Deus começou a me dar essa visão do que eu era na terra, as coisas começam a ficar mais fáceis. Entendeu? Nós que temos vida com Deus, que estamos na presença do Senhor, nós somos o quê? Nós somos o governo dessa terra. Nós somos os governadores aqui. Sabe? Nós estamos aqui para governar. Nós somos generais de guerra neste lugar. Então, aonde a gente chega, as trevas têm que sair. Então, Deus falava para mim, não vai abaixar a cabeça para o inferno, não. Você vai levantar a tua cabeça porque você é luz nesse lugar. E eu vou te apresentar, eu vou fazer respeitar, eu vou fazer você crescer. E Deus foi me caminhando. Se eu tivesse desobedecido, eu tinha perdido muitas coisas que eu já conquistei com Cristo nesse lugar. Então, a gente precisa aprender a esperar e ficar no cenário que Deus quer que a gente fique. Você já parou para pensar que, por exemplo, para fazer um filme, às vezes, que você assiste, em questão de 1 hora e 20, esse filme, às vezes, demorou 2, 3 anos para ser produzido. Ele não foi feito de um dia para o outro. Às vezes você assiste, por exemplo, uma peça de teatro, demorou 2, 3, 4 anos para escrever essa peça de teatro.
para ela começar a rodar, para ela começar a acontecer, para as pessoas irem no teatro assistir, né? Para ter toda uma plateia, porque o público vai lá, tem todo um trabalho por trás, que às vezes para você montar essa peça de teatro, tirar ela do papel e colocar ela com o cenário, com os atores lá, demora às vezes 1 ano, 2 anos de preparação para aquilo ali chegar a ser apresentado para o público. Porque as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, né? As peças de Shakespeare, por exemplo, são peças que são super estudadas. Não é qualquer ator que vai lá contracenar, né? Então as gerações que vão chegando são preparadas para poder fazer aquela peça. Então a gente tem que entender que tudo tem um processo. E um processo o quê? Demorado. Então nós precisamos o quê? Acalmar, deixar Deus agir. E você tem que aprender a amar o lugar onde você está. Eu não sei onde você está cativo. Eu não sei qual que é o Egito que você se encontra hoje. Mas você precisa aprender a amar o lugar onde você está. Você pode estar morando num barraco. Você tem que aprender a amar esse barraco. Cuidar dele com carinho. Para que Deus possa avançar você. Para que daqui a pouco Deus tire você desse barraco e coloque você dentro de um palácio. Porque foi o que ele fez com José. Ele tirou José da pedreira, ele tirou José lá do fundo do poço, como escravo, e colocou ele morando dentro do palácio e governando um povo que não tinha nada a ver com a cultura dele, que cultuava deuses e ele tinha amor a um Deus só. Então a gente precisa deixar Deus nos conduzir, porque o que Deus faz é extraordinário. Entendeu? Quando a gente tem entendimento do processo que a gente passa, tudo se torna mais fácil, porque os grilhões dos nossos olhos caem, a clareza de Deus aparece e a gente começa a caminhar com uma outra força, com uma outra cabeça, tendo uma nova postura, que foi o que Deus fez comigo. E ele chegou para mim e falou: calma, porque o que eu tenho para você está aqui neste lugar, você não está entendendo nada, mas lá na frente você vai entender o que eu fiz, porque o que eu tenho para você são coisas muito grandes e tem coisas valiosíssimas que eu preciso colocar na tua mão, que está aqui neste lugar. E eu estou aguardando, irmãos, com paciência no Senhor e com muita humildade. Então nós precisamos ficar no cenário que a gente está, aguardar em Cristo, porque a exaltação que Deus fez com José é a mesma que Deus fará na nossa vida, porque Deus, ele é imutável. E todo lugar que Deus nos coloca, ele tem propósitos. Não é um propósito, são vários propósitos. Com a nossa existência, com a nossa permanência naquele lugar. Então você tem que deixar Deus trabalhar, conduzir você e fazer você crescer. É devagar o processo da evolução, tá? Eu não comecei de um dia para o outro fazendo as coisas. Eu fui preparada, eu fui estudar, foi muita busca, muita oração, muita madrugada acordada, muito jejum, tá? Eu cheguei uma vez a jejuar para uma pessoa, para a libertação de uma pessoa, 24 horas. Então tudo que Deus foi mandando eu fazer, tudo que Deus foi me conduzindo eu fui fazendo. E ali foi havendo os desbloqueios, que Deus desbloqueia meu cérebro até hoje. Então, a gente precisa estar sempre no processo da metanoia com o Senhor. Entendeu? Sempre. Deixar Deus trabalhar, deixar Deus montar, deixar Deus fazer as coisas. Depois Deus vai tirando as pedras de tropeço. As pessoas que hoje te confrontam passam a te respeitar. Começam a ver que você tem vida com Deus, começa a ter medo de tocar na tua história, porque Deus faz justiça com um, faz justiça com dois, faz justiça com três, e as pessoas começam a entender, naquela ali não dá para tocar, aquela mulher ali tem vida no altar, porque eles julgam a gente pela aparência, né? Então eles acham que pode tocar, que pode fazer o que quiser por causa da nossa aparência. E Deus sonda o nosso coração, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe como que eu penso, Deus sabe o que eu faço para a obra, Deus sabe o sacrifício, Deus sabe tudo. Então nós precisamos sempre caminhar com Deus nesse sentido. Deus conhecia José. José estava no meio ali de um monte de gente doida ali, de uma cultura estranha, no meio de um povo ali que não tinha nem noção que Deus existia. Mas Deus foi fazendo na humildade ali com que José fosse se destacando. E as pessoas começaram a perceber que tinha algo estranho e diferente com José. José não era igual aos outros. José tinha Deus. José estava ali com Deus o tempo todo ali. O Espírito Santo estava com ele ali o tempo todo. Acompanhando ele. Cuidando dele. Né? Dando as coordenadas para ele. Dando livramento para ele. Deus estava ali o tempo todo. E conversando com José. Dando força para José. A mesma coisa vai acontecer com você se você permanecer na presença de Deus no lugar que você se encontra. Então você não pode sair desse Egito. O Egito é o cenário da tua vitória.
O Egito é o lugar onde Deus vai te colocar para que você venha passear com o seu milagre, para que você venha desfilar nas ruas, que nem ele fez com José. Sabe, José desfilou ali nas ruas públicas ali, todo mundo vendo. E Faraó falando, mostrando que abaixo dele só tinha José, que quando faltasse as ordens dele, tinha que obedecer às ordens de José. Um rapaz de uma cultura totalmente diferente. E ele acatou o Deus de José, ele entendeu que José tinha algo diferente. Porque Deus faz as pessoas verem o que nós somos nele. Por isso que eu falo para vocês, não deixe sua vida com Deus, porque Deus vai mostrar o que você é nele. Você é o que Deus disse que você é. José era naquele Egito o que Deus decretou que ele era lá. Não era o que as pessoas viam como José, não, ele é um escravo. Ele é um coitado. Ele não é nada. Ele não tem cultura, ele não sabe nada, porque a cultura do Egito ele não sabia, ele não conhecia. Mas ele tinha a cultura dele guardada com ele tinha os costumes dele, e ele tinha a fé que o pai dele ensinou a ter, e ele tinha o Deus que o pai apresentou para ele. Então, as pessoas começaram a ver que tinha algo diferente em José. José era luz pura. Era um menino que fugia do pecado. Ele foi acusado de estupro pela mulher de Potifar, e ele não perdeu a compostura dele, ele não deixou a presença de Deus dele por causa de um momento sexual ali. Ele não entrou na chantagem daquela prostituta, porque a mulher era uma prostituta, uma mulher que faz isso, casada, é uma prostituta. Então, ele foi lá, ele não se rendeu àquilo. E o caráter dele era tão firme, era algo assim que ele estava tão na luz e tão na presença de Deus, que Potifar percebeu que a mulher estava mentindo. Ele sabia o que ele tinha em casa. Então a gente precisa deixar Deus montar o cenário. Você pode estar sendo acusada aí. Pode ter aí uma mulher de Potifar aí te acusando de um monte de coisa, sabe? Levantando falsos testemunhos sobre a sua história, colocando em xeque o teu caráter, sabe? Fazendo a tua vida um inferno. Deus vai usar toda essa maldição para exaltar você. O que você não pode agora é se desesperar. Tem uma irmã que está desesperada nessa situação de José, sabe? Que Fernanda, acalma o teu coração, querida. Deixa Deus te exaltar neste lugar. Porque você fica desesperada e é neste lugar que você está. Eu entendo o que você está passando, tenho empatia por você porque eu já passei por isso. Mas aprenda a amar o lugar que você está, porque as portas estão esperando você se posicionar para serem abertas. Tem emprego que Deus quer colocar, amizade nova que Deus quer trazer, contatos novos que Deus quer fazer, lugares que Deus quer te levar, uma igreja abençoada para você ser cheia do Espírito Santo, para que você venha congregar com os irmãos. Deus quer movimentar a tua vida. Agora, a partir do momento que você fecha o teu coração e que você começa a odiar o lugar que você está, porque você tem que mudar teu foco, você não pode olhar para as pessoas que estão sendo ferramenta de tortura e usadas por Satanás para te oprimir. Você tem que olhar o lugar que você está. Você tem que olhar a amplitude do lugar que você está, que foi a visão que Deus começou a me mostrar. Entendeu? Deus falou, olha, é uma cidade grande, é uma cidade que tem possibilidade, é uma cidade que eu tenho condições de estar movimentando, é uma cidade que eu tenho condições de te manter, de sustentar você. E é aqui nesse cenário que você vai ficar. A mesma coisa é você que está vendo esse vídeo. O lugar que você está, você tem condições de prosperar aí. Você não precisa ir para um lugar que você não sabe nem aonde é. Porque você está transferindo, por exemplo, as suas emoções atuais para um lugar que você não sabe. Por exemplo, você está, suponhamos, você está em São Paulo e você quer ir para o Nordeste porque lá é mais quente e tem praia. Mas o que você está querendo fazer? Você está querendo fugir dos problemas que você está para ir para um lugar mais quente, com praia, achando que lá você vai ter uma vida melhor. Não uma vida tão sacrificada como você está tendo no lugar onde você está. Aí você transfere, você pega como um subterfúgio esse lugar, e aí você quer transferir achando que a sua felicidade está lá no Nordeste. Só que o que acontece com essa situação? Quando você for para o Nordeste, se você resolver ir, você conseguir ir, suponhamos que Deus deixe você ir, você vai lá para o Nordeste, você sai de São Paulo, vai lá para o Nordeste. Agora eu vou ser feliz. Sua felicidade não pode estar nesse lugar. Lá também tem pessoas, lá também tem dificuldades, e o problema continua com você. Você não se livrou do problema. Você levou com você o problema. Qual que é a sua dependência? Aonde está a sua felicidade? Aonde está a felicidade do cristão? Em Deus. Porque Deus pode colocar você lá no Nordeste e Ele te faz feliz lá.
Deus pode colocar você em São Paulo ele vai te fazer feliz. Porque a sua felicidade tem que estar em Deus, não no local aonde você quer ir. Porque no local onde você quer ir tem dificuldade. Lógico que tem dificuldade. Então a gente não pode transferir a nossa felicidade, que tem que estar em Deus, em cidades, em lugares, entendeu? Porque não funciona, isso não dá certo. Que era o que eu queria fazer, eu queria fugir de tudo que já tinham feito comigo nesse lugar. Eu queria fugir de toda a humilhação que haviam feito eu passar, porque mexeram com a minha vida, eu não tinha feito nada para ninguém, mexeram com a vida da minha família, que também não tinha feito nada para ninguém. Entendeu? Continuaram me tocando. Tanto que quando me tocaram a última vez, Deus chegou para mim, no particular, ainda falou para mim, falou assim, quem te maltratou, quem te traiu, quer que você saia daqui. Porque ele tá achando que vai armar tenda neste lugar. Porque é assim que o inimigo faz. Ele chega dominando, te oprime, te machuca, te trai, e ele quer que você saia do lugar, porque ele quer armar tenda ali, ele quer largar. E Deus chegou para mim e falou assim, você não vai sair do cenário. Esse cenário aqui eu montei para você. Porque é aqui que vai vir a tua exaltação. A pessoa que quer armar a tenda, que quer largar a tenda, é que vai sair. E nunca mais vai colocar o pé nessa terra. E assim Deus tem feito. Então a mesma coisa é você. Você não tem que ficar amedrontado com a situação do outro. Porque o outro te oprimiu, o outro te traiu e quer que você saia do lugar, porque ele quer se alargar no lugar onde ele te humilhou, no lugar onde ele traiu. Né? Como ele é lindo, né? Como ele é linda. Então você deixa essas pessoas nas mãos de Deus, porque você vai crescer neste lugar da humilhação. Deus vai exaltar você e colocar você numa posição de governo, porque você é a semelhança de Cristo e você nasceu nessa terra para governar. Tá? Então coloque isso na tua cabeça e nunca mais esqueça disso. Então Deus vai colocar você na posição de governador neste lugar que você tá. E a pessoa que te oprimiu nunca mais vai colocar os pés aí, porque Deus vai arrancar ela daí, ela não vai largar a tenda aí, coisa nenhuma. Ela vai cair fora. Porque esse cenário pertence a você. Deus vai fazer você crescer neste lugar onde você foi humilhado. Então, irmãos, quando a gente tem sabedoria em Cristo, quando Deus arranca os grilhões dos nossos olhos, quando o nosso espírito abre, quando a gente expande, as coisas ficam mais fáceis. A gente começa a entender o propósito de Deus, a gente começa a viver as promessas com mais facilidade. Por isso que o povo de Deus perece, por falta de conhecimento, por falta de busca. Porque não busca tanto, não ora tanto, não vai buscar no Senhor o aconselhamento, o que está acontecendo, porque precisa buscar em Deus o entendimento que você está passando. Tem hora que Deus fica em silêncio, ele não te explica muito. Ele só manda você obedecer, mas chega uma hora que você começa a ter clareza do que você está vivendo. Tá? Então, não se desespera diante da situação que você está, porque no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você está sendo escravizado, nesse Egito que você está, é que Deus vai fazer você prosperar. Você pode até achar que não. Ai, missionário, aqui não tem mulher para mim. Aqui não tem homem para mim. Pelo amor de Deus, Deus prometeu para mim um casamento abençoado. Porque o ser humano nenhum nasceu para viver sozinho. Todo mundo tem a pessoa certa que Deus já decretou e determinou. Se alguém entrou na tua vida, Deus tinha um projeto, não soube dar valor ao que você era, Deus arranca e prepara outra pessoa. Prepara muito melhor do que a que estava aí. O que você tem que fazer agora é se desconectar do velho para que Deus possa trazer o novo. E deixar Deus agir na tua história. Deus, quando faz a obra, faz por completo, irmãos. Deus deu o governo nas mãos de José, de uma cultura que ele não tinha domínio nenhum, ele aprendeu a dominar. Deus capacitou. Aprendeu a mexer com a parte da agricultura, que ele já ajudava o pai, mas foi a capacitação de Deus que fez ele aprimorar, né? Porque na época ele conseguiu fazer coisas ali que nem os melhores especialistas na agricultura ali do Egito sabiam fazer. Foi ele que fez, foi Deus que montou a situação. Deus criou uma profissão para ele de governo que não tinha, de governador que não existia na época. Deus deu uma esposa e Deus deu filhos. Deus deu família. Porque a maior aliança que Deus tem é com o casal. Para que monte família. Então, essa aliança, quando Deus une, que une propósito, não pode ser rompida. Tá? Então, tudo que Deus faz na nossa vida é completo. Um rapaz que era escravo, que devia comer muito mal, o que ele devia comer ali? Resto que vinha do palácio, eles não davam comida boa ali para os escravos, não tinha banquete. Passou a viver dentro do palácio, tendo empregados, tendo servos. Olha onde que Deus levou este rapaz. Leiam a história de José, para você acalmar. Porque José existiu. Todas as pessoas da Bíblia existiram.
Isso aí são relatos verídicos. A Bíblia ela é verídica em tudo, até na criação do mundo, quando existiu Adão e Eva. Então nós precisamos colocar na nossa cabeça que o nosso Deus ele é imutável, ele não muda. Então ele vai fazer o que te prometeu. O que você não pode agora é desesperar diante do cenário que você está vivendo. Você tem que aprender a amar o Egito que você está. Tá? O Egito que você tá. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, irmãos, de seguir a Ele ou não seguir a Ele, por que Deus faz isso? Porque se Deus não der o livre-arbítrio ao homem, o homem é escravo da condição que ele está vivendo. Ele não tem escolha. Então não tem lógica isso. Não tem lógica. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, não existiria pessoas no mundo que não servem a Deus e pessoas no mundo que querem estar na presença do Senhor. Seria todo mundo vivendo tudo junto, escravo de uma condição, escravo de uma situação. Porque Deus ia escravizar todo mundo. Porque a gente não ia ter escolha. A gente não ia chegar para Deus e falar assim, olha, eu não quero te servir. Todo mundo ia ter que servir a Deus ou não servir a Deus de acordo com a vontade do Senhor. Então nós seríamos o quê? Robôs nas mãos de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas? Tem, mas ele não invade o livre-arbítrio humano. Não invade. Ele deu justamente a opção da escolha, porque nós somos a semelhança dele, nós somos vistos por ele como filhos, nós estamos aqui para reinar, para governar, para prosperar. Tudo nessa terra prospera. Os animais procriam, prospera, as plantas, o rio cresce. Quando o rio acha que ele está meio apertado, ele vai lá e começa a engolir a terra toda e começa a se alargar. O mar a mesma coisa. Tenta avançar no mar para você ver, aterrar, para construir casa, se daqui uns anos ele não vem e não busca o que é dele. Então, a natureza tem uma inteligência. Por quê? Porque é de Deus. Quem é que movimenta a terra? Quem é que faz todo esse movimento energético na terra? É Deus que faz isso. Então a inteligência de Deus está em movimento o tempo todo. Se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos o quê? Robôs. Nós seríamos escravos de uma condição imposta por Deus. Ou talvez imposta por Satanás, se Deus permitisse. Nós não teríamos escolha, vou servir, agora eu quero servir a Satanás. Não, você tem que servir aquilo que Deus mandou você servir ou aquilo que Satanás está mandando você servir. Então Deus deu a opção para o homem para viver nas trevas ou viver na luz. Então aproveite a oportunidade que você está tendo de viver na luz, aguenta o processo com o Senhor, porque Deus não tem morte para você, Deus tem vida. Às vezes você está no cenário que você só está vendo morte, você tem que começar a ter visão diferente. Quando nós passamos a ter amor às situações que a gente vive, por mais difícil que seja, Deus traz vida para nós, porque o amor é vida. Então tudo é movido através do amor. Quando você começa a amar o lugar que você está, você começa a emanar amor. Você começa a emanar vida. Quando você começa a emanar o amor, você começa a atrair para você, porque é uma atração. Nós somos energia. Ou você vai atrair coisas negativas, ou você vai atrair coisas positivas. Então você tem a opção de ficar no negativo ou no positivo. Então o que você vai fazer? Você vai começar a amar o lugar que você está, para que Deus, através desse amor, você vai começar a ter essa energia do amor, que você vai amar amor, você vai emanar amor, você vai ser carinhosa, carinhoso. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a trazer pessoas boas para o teu convívio. E muitas vezes Deus já era para Deus ter trazido pessoas para o cenário que você está, relacionamentos novos, amizades novas, mas você não permite, porque você fica com o teu coração fechado, você insiste em permanecer nas trevas e Satanás fica no teu ouvido falando um monte de bobagem. Você acredita em tudo que ele fala, que você vai morrer aí, que aí não vai dar nada, que você está esquecida, que te largaram nesse lugar, que aí é muito ruim, que você foi traída nesse lugar. Mas Deus tem capacidade de mudar cenários. Deus transforma a maldição em bênção. Quando você começa a colocar em prática a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Aí quando você começa a emanar amor, Deus começa a trazer coisas boas para a tua vida. Amizades novas, relacionamentos novos. Deus tem capacidade de colocar você em ambientes novos. Sabe? Mas aí vai depender do quê? De você mudar o teu padrão de pensamento. Você tem que desbloquear o teu cérebro. Você tem que ficar sempre no processo da metanoia, porque tem que haver desbloqueio constantemente. Então você tem que estar sempre ali
deixando Deus mudar e desbloquear o teu cérebro. Eu estou em constante mudança com o Senhor, no sentido de desbloqueio mental. Deus ainda continua me desbloqueando com muita coisa. Porque são anos Satanás me bloqueando, usando pessoas, a família, a parentela, a escola, né, os amiguinhos, os vizinhos. Aí, de repente, vai para a presença de Deus, é uma mudança radical. Mas Deus sabe, Deus conhece a nossa capacidade, Deus sabe até onde Ele pode nos levar, Ele sabe do nosso limite. Então Ele vai trabalhando. Então a gente está sempre num processo da metanoia constante. Então você tem que deixar Deus sempre te transformar e mudar o teu padrão de pensamento, porque aquilo atrai. Se você tem pensamentos negativos, você vai atrair coisas ruins para a tua vida. E você não vai conseguir sair. Por que o teu cenário não evolui? Porque você não aprendeu a amar o lugar que você está. Você pode morar num barraco. Se você amar esse barraco, Deus tem capacidade de colocar você dentro de um palácio. Porque você está emanando amor, você está na luz, seu pensamento muda, as coisas mudam. Aí Deus começa a trazer bênçãos, as bênçãos correm atrás de nós. Porque você está com um pensamento positivo, e aí você começa a emanar essa energia positiva. E tudo que é positivo começa a vir para você. Aí as bênçãos correm atrás de você, você não precisa correr atrás das bênçãos. Porque você emana amor, você emana paz, você emana alegria. Porque tem hora que dá uns baques na gente. A gente fica entristecido com algumas situações que acontecem. Mas a gente se alegra porque a gente pensa assim. Eu, pelo menos, sou assim. Vem uma tristeza momentânea para mim, mas eu tenho um Deus que é vivo. Eu já corro para os pés de Deus. Falo, Senhor, pelo amor de Deus, isso está me entristecendo, isso daqui está me causando dor, eu quero que o Senhor entre com justiça, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor entre com a providência, porque eu não posso resolver isso aqui. A gente corre para Deus. Daqui a pouco Deus vem, mostra o caminho, resolve, alivia a nossa dor, a alegria volta. E só de sabermos que nós temos um Deus vivo que cuida da gente, traz alegria. O que sustentou José naquele Egito? Durante o período que ele estava lá, escondidinho ali. Né? Porque até Deus montar a situação, ele ficou um tempo ali que ninguém sabia quem ele era. Né? O que sustentou José ali era a alegria de estar na presença de Deus. De saber que ele tinha um Deus vivo que estava cuidando dele o tempo todo. E que ele sabia que no momento certo Deus ia cuidar dele. Quando ele estava no limite dele, que ele achou que Deus estava esquecendo ele, foi a hora que Deus veio com a virada maior. Né? Então quando a gente está assim, muito oprimido, a gente começa a ficar numa situação muito ruim, é porque Deus já está chegando com um tempo novo para a nossa história. E aí Satanás quer tirar você do foco. E a gente precisa sempre buscar o nosso equilíbrio aonde? Na oração. Eu já ensinei para você, equilíbrio emocional nosso está na oração. Tá? Então toma posse dessa palavra, não se desespera com o cenário que você está, porque é o cenário que você está, você tem que aprender a amar o lugar que você está. Quando você começar a amar, aceitar as condições de Deus neste lugar, não é assim, vou aceitar, vou ficar e ficar prostrado na cama, sentado no sofá, ou prostrar no trabalho que você está, eu não sei aonde é o seu Egito, e você ficar lá, não, é você reagir, sabendo que isso daí é passageiro. Por que você está há muito tempo aí? Porque você não está sabendo agir diante da situação. Aí você fica mais tempo. Agora, tem coisa grande que Deus vai fazer que demora para Deus te tirar dali. José ficou 13 anos ali. Entendeu? Foram 13 anos ali para Deus poder criar situações, sabe? Preparar a esposa para ele. Montar todo o cenário para que pudesse exaltar José. Ele ficou 13 anos ali. Então, tem cenários que a gente fica, lugares que a gente tá, o Egito que você tá, que você tem que amar o Egito onde você tá, o lugar que você tá, né? Você não pode odiar o lugar. Então, para que Deus crie possibilidades. Então, às vezes demora um pouquinho de tempo, você fica mais anos, mas é aonde você vai ser exaltado. Se José ficou 13 anos na provação, irmãos, o tempo que ele ficou governando, usufruindo de toda aquela, sabe, aquela fartura, de toda aquela nobreza, de todo aquele lugar maravilhoso lá que Deus colocou ele, foi muito maior do que os 13 anos. Ele nem lembrou que ficou 13 anos ali, sabe, como escravo. Ele nem lembrava disso, ele não tinha tempo para isso. A mesma coisa vai acontecer na sua vida. Quando Deus levar você e já começar a caminhar você para situações novas, entendeu? Você já vai começar a esquecer esse processo de escassez que você passou. Porque Deus vai caminhar você para condições novas. É isso que Deus está mandando falar para você. Ame o lugar que você está, porque novas portas vão se abrir. Deus vai começar a criar situações novas
para você já começar a caminhar para um lugar maior. Para Deus poder tirar você do anonimato e levar você para o reconhecimento. Levar você para a exaltação. Então toma posse dessa palavra. E coloque em prática como eu coloquei lá atrás, tá? Porque eu chorava o dia inteiro, eu queria ir embora de tudo quanto era jeito, coloquei a casa à venda e Deus chegou para mim e falou, olha, ame este lugar, porque você vai me agradecer lá na frente, porque o que eu tenho para você nesse lugar é muito maior e você não tem nem noção do que eu estou fazendo. Entendeu? E ele tem me sustentado, tem, sabe, me mantido de pé, tem feito as pessoas me respeitarem, né? Teve até processo judicial que eu tive que abrir aqui por causa de confronto, de pessoas que compraram coisas na minha mão e não me pagaram. Deus me deu vitória. Já falei desse processo que durou 4 anos. Deus me deu vitória. Entendeu? Então a gente precisa o quê? Confiar em Cristo. Porque Deus vai tirando toda a humilhação que trouxeram para nós, Deus vai transformando em bênção. Você precisa ter o quê? Paciência. Então a partir do momento que você começa a deixar Deus trabalhar a tua vida, você vai começando a ter pequenas vitórias. Daqui a pouco as vitórias começam a aumentar. Daqui a pouco, quando você assustar, você já está conhecido no lugar, você já está se enfronhando, você já tá, sabe? Deus te leva para uma igreja. Se ali não te maltratarem muito, Deus leva você para uma outra igreja. Deixa Deus ser flexível na tua vida. Deixa Deus te conduzir para que você possa usufruir do melhor dessa terra, tá? Então, permaneça no lugar que você está, mas aprenda a amar o cenário que Deus te colocou. Porque através do amor, o amor, irmãos, ele é libertador. E tudo que movimenta amor traz multiplicação na nossa vida. Tudo. Se você aplicar tudo na sua vida, dentro do amor, colocar um amor em tudo você prosperará. Dentro do teu casamento, relacionamento familiar, seu relacionamento com teus filhos, no trabalho, tudo você tem que colocar amor. Tá vindo a dificuldade? Tá. Mas você tá vivendo um cenário que foi Deus que montou, então eu vou amar essa condição aqui. Não é idolatrar, não, é amar, tá? Então você vai trabalhar em cima disso. Ame o lugar que você tá e peça para Deus mostrar para você as maravilhas desse lugar. Porque quando a gente está no sofrimento, você só vê desgraça, você não consegue ver o lado bom da coisa. Quando você deixa Deus trabalhar e você aceita o lugar, e você fala, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, eu vou amar este lugar, mas me mostra as coisas boas que tem nesse lugar. Porque eu só conheço coisa ruim. Aí Deus começa a te apresentar o que é bom. Porque você abre o teu coração, você enche o teu coração com o Espírito Santo, que é o amor, porque Deus é o amor puro. E aí ele começa a conduzir você para condições novas. Amizades novas, ambientes novos, situações sociais novas. Ele vai levando você, te conduzindo, tá? Então toma posse dessa palavra, mas coloca ela em prática. Viu? Deixa Deus te conduzir, tá? Não tem nada perdido. Deus está no controle dessa situação. E Deus está caminhando você para uma grande exaltação, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.